Eu Veja aí leio e como faço faz, exercício. que eu estou aqui ocupado. Tá certo, eu leio e faço exercício. Deixa eu fechar essa porta ali, que tá fazendo barulho aqui, aí vai me atrapalhar. Eu vou ler, viu? Deixa eu passar lá. Primeira aula da professora Gil. Atrapalhou a minha aula de redação. Atrapalhou a segunda aula de agora sociologia. Deus, misericórdia. Aí a gente aqui que com essas brincadeiras de pirralho. Aí quando a pessoa diz que é pirralho, aí fica com raiva. É Aí eu isso? vou fazer o seguinte. Na próxima aula vai ser artes. Eu vou demorar bem muito, vou mandar um por um. Se eu ver, certo? Eu vou dizer, vou ver, vou e vou mandar no privado. Não vou mandar mais no grupo, não. Certo? Vou criar uma linha de transmissão e eu vou mandar no privado. Se eu ver que foi alguém, e eu vou descobrir, viu? Você que está na sala, que está passando, você vai estar numa situação diferente. Isso serve para todas as turmas que estão aqui. Pois Oitavo e é, segundo ano coisa também. chata. Viu? Porque eu não esqueci também o negócio do trava-zap no meu celular, não. Viu? E Agora vamos para a aula de... Pois é. Mas você sabe quem fez o trava-zap, né? Eu já descobri. Uhum. Pois é. Bom dia, Então, pronto. professora. Ó, bom dia. Eu vou ler, né? Porque aí eu vou ler e depois eu passo um exercício, viu? Aquele negócio todo. Então, a gente parou no governo Castelo Branco. E O foi de mil... exercício é na próxima aula, não é? Hã? O exercício é Não, o na próxima exercício aula? vai ser... o exercício a gente faz nessa mesma aula ainda. Nós não temos duas aulas hoje, né? É. Feira, aí depois que eu terminar, aí eu digo a Marcondes, aí a gente continua do exercício. Aí quando ele, aí porque tem que dar o link para outra, aí quando terminar, viu? Então a gente vai pro exercício. Desculpe, vamos para a leitura do livro, que ele disse que não vai ter como passar, eu vou ler, tá certo? Aí a leitura é sobre o governo Castelo Branco, que foi de 1964 a 1967. Aí ele diz: Castelo Branco autorizou inúmeros poderes. Castelo Branco, inúmeras prisões, né? Inúmeras prisões, interviu em sindicatos e organizações populares e cessou direitos políticos de opositores, também fechou o Congresso Nacional e criou o Serviço Nacional de Informação, órgão que passou a vigiar a vida pública e a privada dos que eram vistos como os inimigos do governo. Decretou o ato institucional que estabeleceu eleições indiretas para o presidente da República e extinguiu os partidos políticos existentes, reunindo-os em duas novas legendas: a Aliança Renovadora Nacional, que abreviada fica ARENA, aliada à ditadura, e o Movimento Democrático Brasileiro, abreviado MDB, da oposição. Determinou eleições indiretas dos governadores dos estados e o orientou à elaboração de nova Constituição, outorgada em janeiro de 1967. A carta incorporava os atos institucionais e atribuía hegemonia política ao executivo.
Em 1967, a lei da imprensa instaurou a censura aos veículos de comunicação no país. Então, isso foi o governo de Castelo Branco, que foi de 1964. Então, foi o que Castelo Branco fez. Autorizou prisões, interferiu em sindicatos e organizações populares, e depois criou o Congresso, fechou o Congresso Nacional e criou o Serviço Nacional de Informações, que esse órgão passou a vigiar a vida pública e privada dos que eram vistos como inimigos do governo. Também ele decretou o ato institucional que estabeleceu eleições indiretas para a presidência. No governo ainda de Castelo Branco, também ele criou duas novas legendas, a Aliança Renovadora Nacional, que era a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB. Determinou eleições indiretas nos governadores dos estados. E em 1967, a lei da imprensa instaurou a censura dos veículos de comunicação. Tudo isso foi do governo de Castelo Branco. Agora a gente vai ver o governo de Costa e Silva, que foi de 1967 a 1969. Então, o governo de Costa e Silva. O Marechal Arthur da Costa e Silva, escolhido pelos militares para suceder Castelo Branco, enfrentou vários protestos de ruas contra a ditadura. Em resposta, ele fechou o Congresso Nacional e decretou o ato institucional. Quer dizer, ele já decretou outro ato. A mais rigorosa de todas as leis da ditadura. Foram suspensos todos e quaisquer garantias constitucionais, o que impulsionou parcelas da oposição à luta armada, com assaltos a bancos, sequestradores e atentados, nos quais se exigiam a libertação de presos políticos e se arrecadavam fundos para o movimento. Muitos membros da luta armada foram rapidamente presos, mortos ou exilados, e quase todos os submetidos à tortura. Em 1968, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame, sendo substituído pelo general Emílio Garrastazu Médici. Então, esse foi o governo de Costa e Silva. É como ele disse, que o governo dele foi um governo que enfrentou muitos protestos, né? Foi um governo muito sofrido, tanto para ele como para os outros também. Mas aí o que foi que ele fez? Foi muito rigoroso e foram suspensos por todas quaisquer garantias constitucionais, o que impulsionou parcelas de oposição à luta armada. Então, essa luta armada era com assaltos a bancos, sequestros, atentados, e exigiam a libertação de presos políticos, que arrecadavam fundos para movimentos. Muitos membros da luta armada foram rapidamente presos, mortos ou exilados, e quase todos submetidos a torturas. E foi aí, em 1969, o presidente Costa e Silva teve um derrame e foi substituído por Emílio Garrastazu Médici. Então, também foi um governo, para ele, muito sofrido, né?
para a Garrasta Azul. Para a Costa e Silva. Garrasta Azul continuou. Então, a gente vai ver como foi o governo de Garrasta Azul Médici. Aí ele diz aqui, foi de 1969 a 1974. Ele diz, o governo de Médici, o Brasil viveu o chamado milagre econômico. Porém, os excelentes índices de crescimento foram alcançados à custa do endividamento do país e do empobrecimento recente da população. Com o lema, é preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. O governo justificava aos políticos que promoviam o crescimento, mas concentravam a renda. Mesmo assim, o desenvolvimento econômico e a propaganda governamental trouxeram o apoio da classe média ao governo. A conquista do tricampeonato da Copa do Mundo de Futebol de 1970 foi amplamente utilizada pela ditadura, que procurou associá-lo também aos militares. O presidente eleito indiretamente para substituir Médici foi o general Ernesto Geisel. Isso foi o governo de Médici, de 1969 a 1974, né? Então, no governo dele, ele botou, é preciso crescer o bolo para depois dividi-lo. Por quê? Porque ele era chamada a milagre econômico, né? Porque o outro governo ficou muito defasado. Então, Médici pegou o Brasil e o milagre econômico, ele fez esse lema, né? E foi superando. Então, o governo de Geisel foi de 1974 a 1979. Ele diz que o governo de Geisel foi marcado por forte crise econômica, procurada pelo aumento da dívida externa. Isso fortaleceu o crescimento da oposição, dando início a um processo de abertura pública, lenta e gradual, que levantaria a redemocratização do país. Para tanto, o progresso afastou os militares que se opunham à medida chamada de linha dura. Antes do término do seu mandato, Geisel renovou e determinou a extinção da censura do Brasil. Para substituí-lo, foi extinto o general João Batista Figueiredo. Então, esse foi o governo de Geisel. Então, esse governo de Geisel foi marcado por forte crise econômica, né? Já tinha vindo a crise do governo de Médici. Aí continuou, né? Aí Médici fez tudo, melhorou um pouquinho, mas aí no governo dele, de Geisel, também já foi marcado por essa forte crise. Então, veio o governo de Figueiredo, que foi de 1979 a 1985. Dando sequência aos processos de abertura política, Figueiredo aprovou, em 1979, a Lei de Anistia. A partir daquele ano, muitos presos políticos foram liberados e vários brasileiros exilados começaram a retornar ao país. Uma reforma partidária extinguiu
a Arena e o MDB. E autorizou a formação dos novos partidos políticos. A Arena transformou-se num Partido Democrático Social, PDS, e o MDB deu lugar ao Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Inúmeras legendas surgiram com o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, entre outros. Em 1982, foram realizadas eleições diretas para governadores, as primeiras desde 1967. O PDS venceu em 12 estados e a oposição em 10. No legislativo, o governo deixou de ter a maioria na Câmara dos Deputados. Então, esse foi o governo de Figueiredo. Esse governo de Figueiredo, como ele diz, deu dando sequência ao processo de abertura política. Quer dizer, já expandiu mais, né? Os partidos da Arena eram 2 partidos só, depois virou 4, depois virou 5, né? E agora a gente nem sabe quantos partidos tem. Aspecto econômico. Pelo menos eu não sou muito ligada à política, mas tem vários partidos, né? Esses continuam, o PTB, o PT e por aí vai. Aspectos econômicos. Nos governos militares, o Brasil aliou-se completamente aos Estados Unidos e criou facilidades para a entrada da capital estrangeira. À custa do empréstimo externo, foram realizadas grandes obras públicas, como a construção da rodovia transamazônicas, as usinas hidrelétricas de Tucuruí e de Itaipu e as usinas nucleares. As usinas nucleares de Angra 1 e 2, entre outras. O empréstimo do capital estrangeiro levou ao aumento da dívida externa, como o pagamento de juros altíssimos. Enquanto o país conquistava a posição da 10ª economia mundial, a quantidade de vida de boa parte de sua população continuavam em níveis baixíssimos. Parte desse quadro foi agravada pela alta dos preços do petróleo em 1973, desencadeando uma crise internacional e trazendo sérios problemas para o Brasil, que importava aproximadamente 87% do petróleo e derivados que consumia. Para contornar a situação, o governo Geisel estimulou o desenvolvimento do Programa Nacional Dual e PROAL, cujo objetivo era promover a utilização de uma fonte de energia alternativa ao petróleo. No governo Figueiredo, a inflação ultrapassava a casa dos 250% ao ano. Grave agitação política que ocorria por toda parte. Então, esse é o aspecto econômico que ocorreu durante esses governos, né? Que foi durante o governo de Figueiredo, né? Então, veio tudo isso, né? Que ele fez. Então, a cultura e a política nos tempos da ditadura. Então, durante a ditadura civil-militar, cresceu a influência da televisão, que se tornou a mais importante meio de comunicação do país. Em 1968, foram realizadas as primeiras transmissões internacionais via satélite. E em 1972,
as primeiras transmissões em cores. Antes, elas eram somente em preto e branco. No início do ano de 1999, havia mais de 120 emissoras no Brasil, denominadas por poucos grupos concentrados no eixo Rio-São Paulo. Enquanto isso, a imprensa foi submetida a forte censura nas redações de jornais e revistas. Era constante a presença de funcionários do governo, os censores para controlar o que seria publicado, periódicos paulistanos, como o Jornal da Tarde e o Estado de São Paulo, chegaram a estampar revistas de bolos e poemas em uma primeira página para substituir as notícias proibidas. Era uma forma de protesto. Então, a cultura e a política a cultura e a política nos tempos da ditadura, né? Então, foram isso que eles viram. Estavam surgindo as televisões e durante esses assim que surgiram, eles não queriam mostrar tudo que estava acontecendo no Brasil. O que foi que eles fizeram? Eles chegaram a estampar revistas de bolo, de receita de bolos e besteiras para não mostrar tudo o que estava acontecendo. Então, a resistência à ditadura irradiou-se para diversos setores da sociedade brasileira, manifestando-se nos mais variados movimentos culturais, como no teatro, na literatura, no cinema e na música. Essas produções eram sempre alvos da censura e seus idealizadores foram ameaçados e, em alguns casos, presos. Os protestos e a não aceitação da ordem ditatorial transformavam-se em temas de várias canções, peças teatrais, filmes, produções literárias dos anos de 1960 aos anos de 1980. A despeitos do governo militar. Então, isso aqui foi a cultura, foi o restinho que eu estava lendo da cultura nos tempos da ditadura, viu? Aí, como é que se diz? Aí tem a criação de protesto no Brasil. Aí vimos uma parcela de população brasileira. Então, essa criação de população brasileira que aceitou passivamente a censura e o autoritarismo do regime militar. A resistência à ditadura ocorreu tanto por meio de ações diretas como a luta armada, quanto por meio de mensagens políticas difundidas em produções culturais e artísticas dos diversos tipos. Então, isso aqui é a canção de protesto, né, que ele tá falando sobre essa canção de protesto, que foi uma parcela da população, né, que traziam canções e falavam e não podiam estar direto na televisão, mas aí eles
cantavam, botavam música em rádio, muitos eram proibidos, né, nesse tempo. Aí ele disse que nos anos 70 começou a substituir o rádio como principal difusor musical. Ele se tornou o veículo mais importante para a transmissão dessas mensagens. Então, antes eles escreviam e depois foi o rádio, né? E tinha já a televisão, mas não podia dizer tudo na televisão. Aí, a participação popular no fim da ditadura. O processo da abertura, iniciado por Geisel e completado por Figueiredo, ganhou grande impulso após as mortes da jornalista, após a morte do jornalista Valdemir, em outubro de 1975, e do operário Manuel Fiel Filho, em janeiro de 1976. Ambos torturados nas dependências do 2º Exército em São Paulo. A nação da sociedade, diante desses casos, obrigou o governo a rever as práticas de seus aparelhos repressores. A abertura lenta e gradual, porém, não ocorreu sem reação contrária de alguns de oposição e entradas civis que defendiam o fim da ditadura, como a Ordem dos Advogados do Brasil, foram alvos de atentados. Em 1978, eclodiu na região do ABC, em São Paulo, uma grande greve de metalúrgicos, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, tendo como reivindicações melhores salários e a abertura política. Apesar da repressão do movimento, outras categorias profissionais se encorajavam e também se mobilizavam pelos mesmos motivos, demonstrando um claro sinal de desgaste do poder autoritário do governo. No final de 1983, os partidos da oposição iniciaram a campanha pelas eleições diretas para presidente da República. O movimento conhecido como Direta Já mobilizou o país de norte a sul em manifestação que envolveram centenas de milhares de pessoas. Então, isso aqui é a participação popular no fim da ditadura, que eu estou lendo. Então, o objetivo era pressionar o governo e aprovar uma emenda constitucional que retribuía as eleições diretas para presidente. A emenda, porém, foi derrotada por apenas 22 votos em uma sessão a que vários participantes deixaram de comparecer à sucessão presidencial. Tancredo Neves, da Frente Liberal, que reuniu tanto opositores como colaboradores da ditadura, e Paulo Maluf, do Partido Democrático Social, do PSDB, a antiga Arena.
Então, olha só, isso é a participação popular, que foi o fim da ditadura, como ele diz, né? Aí, como ele diz, o objetivo era pressionar o Congresso e aprovar uma emenda. Então, começou com o processo de aberturas iniciada por Geisel, né? Completado por Figueiredo, que ganhou grande impulsos após a morte do jornalista. Então, depois que aconteceu essa morte, aí foi que, né? Em 1978, implodiu a região do ABC, que era a região paulista, a região de São Paulo, no ABC, uma grande greve, né, por metalúrgico. E quem estava nessa greve era Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, ele veio, aí depois, o movimento, aí depois disso, no final de 1983, veio o movimento das diretas já, esse movimento das diretas já, depois veio o objetivo era o quê? Era... É melodia. Foi? Melodia lá... não, melodia é lá em cima. Melodia aqui, ó. Oxe, melodia lá em cima. Acho que foi mais embaixo, então. Peraí, viu? Ó, o que é melodia? Deixa eu voltar. Gil, eu vou mandar o segundo link, viu? Pra gente encerrar. Certo. Viu? Ah,